Olá, boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Ernesto Responde. E muito obrigado pela sua audiência. Para você que está chegando aqui em nosso programa pela primeira vez, o programa Ernesto Responde é transmitido toda quinta-feira às 19 horas. E tudo que já foi passado você encontra aqui, em nossas playlists. Você também encontra o programa Ernesto Responde no formato podcast, procurando lá em Amazon Music, Deezer, Google Podcast, no Spotify. Digita lá Ernesto Abercor, que vai ser fácil de você encontrar. E é uma outra maneira de você também acompanhar o programa, dirigindo, trabalhando, fazendo os seus exercícios, as suas atividades físicas. No programa de hoje, uma entrevista exclusiva com Wilson Kunze. Ele é professor, escritor e palestrante, formado em administração e MBA em gestão de pessoas. Ele é diretor da Conexão Kunze. Possui participação em projetos de startup, é colunista na rádio Jovem Pan e nos jornais O Imparcial e Informe News. A base da entrevista é o livro Casos Empresariais, de autoria do Wilson Kunze, onde são demonstrados diversos casos que ajudam na tomada de decisão. Acompanhe agora. Pessoal, hoje estamos aqui com um professor, autor de livros, Wilson Kunze. O curioso é que o sobrenome dele é Kunze. Então a pessoa fala Wilson Kunze. Olhando aqui no livro, vocês vão ver que Wilson, na verdade, é com S. Wilson, muito obrigado por ter vindo aqui conversar com a gente. Vamos tratar aqui de alguns casos, tratar aí da sua experiência e dar suas saudações iniciais aí. Da onde você vem do interior, né? Exatamente. Bom dia a todos, bom dia, Ernesto. Eu quero primeiramente começar agradecendo o convite, né, que eu recebi pelo LinkedIn para estar aqui com o senhor hoje, fazendo a gravação desse episódio, falar um pouquinho, né, sobre a trajetória, principalmente sobre o livro, né? Eu sou de Presidente Prudente, interior de São Paulo, região ali do Oeste Paulista, né? Então, assim, estou estabelecido em Prudente desde 2005, em definitivo. Antes disso, eu tive uma jornada bancária aí de 25 anos, trabalhando em Banco Real, Santander, Banco do Brasil e Itaú. Depois atuei no mercado privado, já fui professor universitário por 8 anos também, fui professor de pós-graduação, diretor de empresas, e hoje a gente tem aí alguns projetos que estamos desenvolvendo, e entre eles está o livro Casos Empresariais, que é uma obra que retrata muito do que nós tivemos de experiência nessa jornada, né, ao longo aí da caminhada profissional, né? E é interessante que esse livro ele trata de uma série de casos, né? Sim. E você não dá no final de cada caso assim a sua opinião. Você deixa que o leitor discuta isso com amigos ou ele mesmo. Qual é a atitude que deve ser tomada? Quem é que é o culpado de algum caso que... O modelo de escrita do livro, a gente não cita, inclusive, nem... basicamente só tem, acho que, uma ou duas referências bibliográficas, então, até para não direcionar nenhuma vertente, né? E o livro, os casos, tá? A gente tem uma parte introdutória primeiro, né? Que é onde nós falamos um pouco sobre o mercado de trabalho, sobre a tecnologia, a inovação, o impacto disso, né? O distanciamento que existe entre a educação e o mercado de trabalho ainda, que no Brasil isso é muito forte, o mercado educacional muito focado em teoria, né? E a prática deixa muitas vezes a desejar. Eu sempre falo, você não forma, por exemplo, um médico, né, sem ele ter a prática, né? Então, tanto é que boa parte da carga horária ele tem que praticar, né? Tem que fazer estágios e tem que fazer residência e tudo mais. Mas nós formamos administradores muitas vezes só com base na teoria, que é um grande problema, a defasagem que a gente tem aí no mercado. E a gente fala um pouco disso na parte introdutória. Entrando na questão dos casos, o livro ele contempla aí 70 casos empresariais baseados na minha experiência. Tem alguns casos que foram escritos pelo meu irmão Elson, que acabou falecendo aí pós-transplante. Recentemente, aí, né? Recentemente, no dia 14 de novembro.
Mas todos os casos eu adotei uma estratégia, né? Escrever o começo e o meio do caso, relatando ali o que aconteceu, mas nós não colocamos a resposta, a solução, justamente para estimular a tomada de decisão. Então, assim, essa obra ela foi escrita visando buscar 2 públicos principais, que seriam os professores, que são os professores do ensino superior, para eles poderem usar isso e aplicar, tornar as aulas muito mais dinâmicas, e também líderes empresariais, que a todo momento precisam estar tomando decisões sobre as situações que acontecem no dia a dia dentro das empresas, né? E a gente tomou essa decisão justamente para quê? Para que se gere uma reflexão e não seja simplesmente mais uma história, né? Porque a história ela tem começo, meio e fim. Aqui não, aqui depende. Só tem começo e meio. Aqui tem começo e meio, e dependendo, dependendo, por exemplo, da cultura da empresa, da cultura das pessoas que trabalham dentro da empresa, as decisões elas podem ser diferentes. Né? Então, assim, a gente sempre fala, não existe uma decisão correta. Existem decisões, talvez sim, mais adequadas ou menos adequadas. Mas tudo depende do contexto da empresa que isso acontece, né? Só para resumir aqui os cases que eu li, realmente são casos em que você coloca uma situação, coloca o problema que está havendo, né, das pessoas, e não dá o resultado final. Então, cada pessoa que está lendo o livro, ela vai julgar aquele fato e tomar uma atitude, uma decisão. E eu tenho certeza que se nós dessemos esse livro para 10, 15 pessoas, empresários, cada um teria soluções diferentes em cada um dos cases. Exatamente. E é isso que é importante a gente mostrar. E aí, voltando de novo ao mercado educacional, quando você faz uma faculdade, por exemplo, de administração, né, ou gestão comercial, né, você vê as obras, você fala, não, o caminho é esse, a solução é seguindo por aqui. Mas muitas vezes, no meio do caminho, surgem imprevistos. E aí a solução precisa ter outros vieses, né? Você precisa ter outras direções. Então, assim, essa é a grande oportunidade, por exemplo, para educadores usarem esses casos em sala de aula e tornarem as aulas muito mais dinâmicas. Eu tenho tido alguns relatos, por exemplo, de professores que têm usado os casos, e assim, eles falam, Wilson, a sala estava quietinha, virou uma barulheira, uma discussão, e cada um querendo pôr o seu ponto de vista, tem gente querendo até brigar pelo seu posicionamento. Então isso que é legal, né? Porque isso envolve o aluno e traz atratividade, né? E o objetivo é esse, né? Gerar realmente discussão, reflexão. Peraí, mas será que não dá para fazer diferente? Não dá para fazer melhor, né? O prefácio do livro, inclusive, tá? Ele foi escrito pelo professor Moran. Tá? O professor Moran, ele mora aqui em São Paulo, e foi muito engraçado, porque eu falei, cara, quando eu estava escrevendo ali, eu falei, eu vou mandar um e-mail para o Moran. E mandei um e-mail, mandei acho que 2 ou 3 casos para ele na época. E assim, mandei num dia, no outro dia ele me respondeu. Ele falou, não, eu achei interessante a proposta, mas a hora que você tiver todos os casos prontos, você me manda para eu dar uma olhada e eu escrevo o prefácio para o seu livro, né? E inclusive hoje, senhor Ernesto, eu vou ter a oportunidade, eu fiz contato com o Moran, depois que a gente terminar a nossa gravação aqui, eu já tenho um encontro marcado com o professor Moran. A gente não definiu o horário, porque eu não sei que hora que vai terminar aqui, mas ele está esperando, né? Ele falou, a hora que você sair dali, você me dá um alô, que você vem aqui em casa e eu vou conhecer pessoalmente o professor Moran. E o professor Moran, ele está totalmente, vamos colocar assim, alinhado dentro do que a gente pensa, porque ele trabalha a questão das metodologias ativas, né, de ensino. E metodologias, uma das coisas que se trabalha nas metodologias ativas é a questão, por exemplo, de utilização de casos para estudo, né? Então tem gamificação, tem outras vertentes dentro das metodologias ativas, mas o objetivo o que é? É tornar as aulas mais dinâmicas e sair daquele modelo tradicional de lousa. Porque eu sempre falo, você pode até ter uma lousa digital, mas se o professor não mudar a dinâmica da aula, vai continuar sendo a aula que é dada aí há quase 200 anos. Então essa atualização ela precisa acontecer e as metodologias é um dos caminhos. E aí eu sempre ressalto, eu não sou de modo algum contrário à metodologia tradicional, mas eu acho que tem que ter um mix. Você tem momentos sim que você tem que ter exposição, explicação na lousa, mas você tem que ter momentos que você
envolve os alunos no sentido de estimular a questão da reflexão, da criatividade, do pensamento crítico, né, de avaliar as situações, que é uma coisa que hoje está bastante em falta aí no modelo de ensino que existe aí, né? O que eu diria assim, né? Administrar uma empresa não é bem uma ciência exata. Não, quer dizer, você de modo algum. E aqui no livro exatamente tem uma série de casos em que houve um problema na empresa, seja um problema com os funcionários, seja um problema com as vendas, enfim. E aí, se há de se culpar alguém, isso é muito relativo. Exatamente. Quer dizer, muitas vezes... E aí, só interrompendo nessa, Ernesto, muitas vezes as falhas acontecem, não é por culpa do funcionário, porque ali teve um processo que foi mal escrito, um processo mal elaborado, uma orientação que faltou, um treinamento que faltou, né? Então, assim... tem que tomar muito cuidado, porque tem alguns casos aqui que as pessoas leem o caso e falam para mim, Wilson, mas esse caso aqui tem que demitir? Aí eu falo, tá, peraí, mas você vai demitir por quê? Você concorda que a situação chegou nesse ponto porque teve uma falha lá atrás? Exato. Pode ser no recrutamento, na seleção, pode ser um processo que não estava escrito, um código de ética. Por exemplo, tem caso aí, por exemplo, que o funcionário usa o carro para rodar no final de semana. Isso. Tá, mas peraí. Você tem uma política estabelecida, um termo que o funcionário assinou dizendo que não, você só pode usar o carro para o trabalho? Né? Então, são essas questões. Né? Então, quer dizer, muitas vezes o problema central não é ali o que aconteceu naquele momento, que pode estar acontecendo com muitos outros funcionários, mas aconteceu porque existe uma falta de normatização, né, de comunicação para trás, né? Que é algum erro que tem para trás. Né? Quer dizer, são casos em que a gente vê que houve uma atitude diferente daquele padrão que o funcionário deveria tomar, mas que não pode não ter prejudicado a empresa, então não deve ser, vamos dizer assim, colocado como culpado. Sim. Enquanto que tem outros casos que aí sim, realmente a pessoa e às vezes tem que ser castigada porque foi uma indisciplina mais forte. Sim, às vezes, por exemplo, houve o roubo, beleza. Mas, cara, não é só demitir. Eu demito, mas eu tenho que corrigir alguma coisa que está para trás ali, falha, né? Porque eu, por exemplo, eu posso ter um entendimento do que é eticamente correto. O outro pode ter um outro entendimento. Exatamente. E tudo vem do ambiente, né, da cultura familiar que a pessoa veio, né? Então, às vezes, ela não teve essa orientação, não teve esse acesso à informação e tomou uma atitude errada porque não teve... Claro que a gente entende, como um roubo é roubo e não se discute. Mas a questão é justamente essa. Se aconteceu, por que chegou nesse ponto, né? Nesse caso, esses exercícios são ministrados em faculdades, principalmente de administração, e aí o professor tem esse papel importante de, vamos dizer assim, balancear se a pessoa é culpada, se não é, porque também entre os alunos vai surgir muitas opiniões diferentes. Então o professor tem a oportunidade aí de discutir bem esse assunto. Na verdade, quando nós construímos a escrita do livro, tá, a ideia era voltar, que a obra fosse utilizada por cursos voltados à gestão e administração. Mas hoje, por exemplo, eu tenho professores que usam isso, por exemplo, dentro das engenharias. Porque como os casos falam de problemas de relacionamento interpessoal dentro do ambiente de trabalho, não tem empresa que você não tenha pessoas, pelo menos por enquanto você sempre vai ter pessoas ainda dentro das empresas. E esses problemas, eles acontecem dentro de um hospital, acontecem dentro de uma farmácia, acontecem dentro de uma empresa, de uma construtora. Então, todas as empresas, né? E a gente começou a perceber que o livro vai muito além dos cursos de administração, né? Porque ele revolve psicologia. Né? A psicologia, isso aqui é uma ferramenta fantástica, né? Para a psicologia discutir isso, né? Isso aqui, Sr. Ernesto, até eu vou abrir aqui, poucas pessoas sabem disso, mas eu estou construindo uma parceria. Esse livro ele vai se transformar num projeto de podcast que a gente chama de Roda de Conversa. E nós já gravamos um piloto e aí nós convidamos 3 pessoas. Esse piloto não vai para o ar, ele foi só para a gente medir tempo, duração, falas, né, e tudo mais. A gente pegou um caso do livro e gravamos um piloto e analisamos esse caso. E aí os convidados eram
um industrial, dono de uma indústria, né? Uma empreendedora, tá? Uma pequena microempreendedora e uma psicóloga. Nossa, as discussões, senhor Ernesto, elas ficaram riquíssimas. Então, detalhe um pouquinho esse caso, como é que, porque eu estou aqui com vários casos, mas esse caso especificamente que nós fizemos o piloto é justamente o primeiro caso do livro. Eu vou até abrir ele aqui. Fala um pouquinho sobre esse caso. Esse caso é uma empresa de ônibus, tá? E aqui é importante a gente ressaltar o seguinte: nós mudamos. Se os fatos aconteceram, por exemplo, dentro do banco, ela foi uma experiência minha dentro do banco. A gente fez alguns ajustes, mudamos, por exemplo, para um outro nicho de mercado. Nós mudamos o perfil das pessoas, mas o problema central ele está inserido aqui. Eu vou falar sobre esse problema central. Então, esse caso 1 é uma empresa de transporte de ônibus e ele tem 2 personagens principais. Ele tem um cara que é o tal do Gilberto, né? O Gilberto ele era um consultor empresarial. E ele foi indicado por um amigo do dono da empresa de ônibus para fazer consultoria. E aí, o que aconteceu? Né? Foi lá, fez a entrevista, a negociação, e a empresa falou, não, eu quero trazer esse cara para dentro. E contratou ele como gerente de operações da empresa. Com a missão de melhorar resultados, de frota, rodando e tudo mais. Né? E passaram-se aí, se eu não me engano, 15 meses, né? E os resultados ainda não estavam satisfatórios. E tem um outro personagem principal aqui, que é o cara que é o financeiro. Tá? Esse financeiro, deixa eu até procurar o nome dele, porque são tantos casos, é o Derlindo. Né? O Derlindo é o financeiro, ele foi contratado há 5 meses. E ele foi contratado próximo do final de ano, e a gente sabe que é comum no mercado as empresas pegarem, por exemplo, chegou ali novembro, dezembro, elas fazem um financiamento bancário para pagar o 13º dos funcionários. É uma linha de capital de giro, 13º. E a empresa decidiu que não pegaria esse capital de giro e tentaria renegociar alguns pagamentos que ela tinha para fazer, para pagar, diluir isso em janeiro, fevereiro e março, talvez até abril, né? E ter fôlego sem precisar recorrer a banco. Né? Tá. E esse gerente financeiro, o Derlindo, ele tomou essa atitude, ele fez essa negociação e deu tudo certo, né, tal. Só que começou o início do ano, esse consultor, que é o Gilberto, começou a fazer uma pressão. Falou, cara, você tem que pagar os fornecedores, porque corre o risco de esses caras não prestar mais serviço. E eram 3 fornecedores principais que ele queriam que acontecessem os pagamentos, que fossem feitos os pagamentos. E aí esse Derlindo falou, cara, mas está estranho isso. Né? Eu falei com todos, ninguém reclamou, todo mundo aceitou, por que ele quer que pague? Aí Derlindo, que já tinha uma experiência de mercado também, falou, cara, esse cara deve estar... Começou a desconfiar, esse cara deve estar levando comissão por fora. Ou seja, ele direciona serviços, quando paga, né, ele recebe a comissão. Só pode ser isso. E aí ele foi atrás. E aí ele começou a descobrir algumas coisas, realmente, de que tudo indicava de que havia um desvio realmente de conduta, envolvendo, inclusive, pessoas da oficina... o coordenador da oficina que dizia que alguns serviços não conseguiriam ser feitos na própria empresa porque precisava de um atendimento especializado. Constataram, por exemplo, um superfaturamento no preço de algumas peças que eram de serviços feitos lá fora. E aí, em resumo, tá, ele levou isso para o diretor da empresa, o diretor-geral da empresa, retratando essa situação. E aí fica a questão, o que você vai fazer a partir dali? Né? Você tem realmente indícios, mas será que é? Será que não é? Será que está faltando comunicação? Mas o que indica aqui? Derlindo identificou algumas práticas que não seriam normais dentro daquela empresa. E aí vem toda a questão, quer dizer, será que eram feitos 3 orçamentos? Como é que era feita essa cotação? Então tudo isso está em aberto, né? Então aí se gera toda uma discussão. Aí vem a psicóloga, porque, por exemplo, nesse piloto, ela expôs a sua visão, por exemplo, com relação ao comportamento. Né, o desvio de conduta e tudo mais. Né. Teve um momento muito legal nessa conversa que o industrial ele relatou um fato. Ele falou, Wilson, eu vou falar um negócio, aconteceu uma vez comigo o seguinte, eu fui ligar para fornecedor para fazer cotação, para ver preço. Aí eu liguei e tal, aí eu achei o preço caro. Eu falei, olha, esse preço está meio caro e tal, né? Você podia baixar um pouquinho esse preço.
Aí o vendedor lá na ponta falou, olha, baixar o preço eu não posso, mas o que eu posso fazer é eu subo um pouco o preço, né? Subo ali uns 15%, 20%, e você me passa a sua conta corrente e eu te acredito essa diferença. Ou seja, estava pagando comissão por fora. Né? E aí é legal, porque assim, a gente percebeu, cara, isso acontece muito. Né? Vendedor leva, né? O comprador leva a comissão, o vendedor leva a comissão por fora. E aí vem a questão, é ético, não é? Né? Tá na política, pode, não pode? Né? Poxa, se eu não pago a comissão para o cara ali, se essa comissão, ao invés de pagar mais, eu consigo um desconto, né? 20%, 15%, não faz diferença. E se essa corrupção, vamos colocar assim, né? Ela tiver enraizada em todo o setor de compras da empresa, isso dá um volume de dinheiro muito grande no final aí de um mês e de um ano, então, né? Então, são situações dessa natureza, senhor Ernesto. E aí fica, lógico, fica a discussão. E esse episódio que não vai ao ar, assim, foi fantástico, porque a gente conseguiu validar esse modelo da roda de conversa. Porque você teve opiniões diferentes, visões diferentes, e no final, assim, meio todo mundo entendeu, pô, peraí, né, temos que, alguma coisa está errada, né? O que a gente vai corrigir? E assim, não se chegou, a ideia foi não chegar, não, eu faria isso, eu faria aquilo. Mas a gente deu subsídios para quem vai ler o livro e vai, por exemplo, atuar numa empresa, para ele ter uma base para tomar decisão. Porque eu sempre falo, né? Quando você vai tomar uma decisão, e a gente não aborda no livro aqui o processo, o que é a tomada de decisão. Mas vamos pegar uma situação, né? Eu estou de frente para eu tenho um tubo lá na parede. Eu que estou de frente, eu tenho uma visão do tubo. A pessoa que está aqui do lado, tá, ela vai olhar de lado. Se eu estou de frente, eu estava até citando isso para um amigo meu ontem. Falei, você está na frente do tubo. O tubo é pintado de azul em volta. Se eu estou de frente, eu só estou vendo para dentro do tubo. Tá? Eu não estou vendo a pintura azul. Quem está do lado já não vê o furo. Ele vê o tubo de lado pintado de azul. Né? E aí entra a questão das visões, né? De onde você está, o seu ponto de vista. Né? Então, e isso impacta, quer queira ou não, na tomada de decisão. O que eu vou fazer? Eu acho que também isso até tem a ver com o país. Né? Sim. O Brasil é um país mais, talvez por não ter participado de tantas guerras, mais pacífico, aceita-se certas atitudes que não são tão éticas assim. Exatamente. Mas que acaba sendo um problema, né? E que acabam também sendo regulamentadas, vamos dizer assim, aceitas. Enquanto que, por exemplo, eu sou filho de alemão. Sim. Aí eu vejo que realmente os alemães, né, as empresas alemãs, são muito mais rigorosas. Né? Quer dizer, aí qualquer falha já é castigada com muito rigor, enquanto que empresas nacionais a coisa já é mais suave. E isso, às vezes, até é que possibilita o desenvolvimento da empresa, que ela se dê bem, né? Sim. Porque se você é muito rigoroso, às vezes você perde negócios ou você não tem um atendimento perfeito do jeito que o cliente gostaria. Né? Sim. Então, acho que nesse ponto é que todos os casos que tem aqui no livro discutem isso. Sim. E eu acredito que os alunos, quando vão dar sua opinião, realmente deve haver uma forte discordância entre eles, porque isso vai muito da educação que cada um recebeu. Se ele é realmente mais rigoroso, ele não vai aceitar, por exemplo, que um funcionário use no fim de semana o carro da empresa, Sim. ou que não aceite alguma coisinha por fora, enquanto que se já for uma pessoa mais flexível, e isso às vezes é o que gera o sucesso da empresa. E a gente tem casos aqui, por exemplo, de problemas de assédio moral, né, assédio de opção sexual, que a gente presenciou. Nós temos postura de líder, vamos colocar, altamente punitiva. Temos casos aí de, por exemplo, potenciais funcionários. O cara é muito bom, né? Puxa, peraí. Esse particularmente é um caso que eu lembro, me marcou e eu fico muito feliz com o desfecho, que eu não vou falar qual é,
Mas, por exemplo, tem casos aqui de funcionário, o cara é muito bom, ele recebe uma proposta de um concorrente, né? Aumento lá em cima, e aí, o que você faz, né? Então, eu vejo que a decisão que eu tomei em relação a esse caso, ela foi a mais acertada possível, né, na época. Então, você tem que tomar a decisão, mas peraí, eu cubro, né? Consigo cobrir? Não consigo? Deixa ele ir, chamo ele e falo, cara, vai, voa, vai, né? Vai, segue teu caminho. Eu vou demorar 10 anos para chegar onde você... em relação à proposta que você tem. Então são essas situações. Então tem de tudo aqui, né? Não é só situações negativas, tem situações muito boas, né? A gente tem situações, por exemplo, dos funcionários que foram pegos transando, por exemplo, dentro da empresa. Então, aí eu vou te contar um caso. Não vou mencionar o nome da empresa. Não, claro. Mas a gente lá éramos em 19 diretores. Certo. E ao cabo de 5 ou 6 anos, dos 19 diretores, 15 estavam casados com funcionários, inclusive eu. Uhum. Então, era uma situação que, às vezes, as pessoas criticavam, que havia um relacionamento muito forte entre os colaboradores, muita amizade, muitas festas até. Sim. E, por outro lado, isso gerou, assim, um aspecto super positivo dentro da empresa, porque muitas pessoas se conheciam e namoravam e depois casavam, outros não, mas eu acho que exatamente vem aquele jeitinho brasileiro, né, de que não se precisa ser tão rigoroso em algumas coisas. Sim. Né, desde que elas geram um resultado positivo, é extremamente válido isso. Né? Eu lembro, eu não vou citar a empresa, mas uma das cidades pelas quais eu passei, existia uma multinacional, né, e ela não permitia realmente o relacionamento, né? A gente tem até, agora estava lembrando aqui, tem um caso aqui, tá? Esse caso, quem presenciou foi meu irmão, tá? Numa das empresas pelas quais ele passou, né? Ou seja, né, chegou num ponto que a empresa colocou contra a parede, os dois namorando, quem vai pedir demissão? Né? Exato, isso é um absurdo. Né? Então, assim... mas as empresas, vamos colocar assim, principalmente de origem europeia, tem muito essa postura, né? Quer dizer, para não dar conflito de interesse, para não gerar conluio. A gente tem situações aqui, por exemplo, do cara que é um gerente, se eu não me engano, é de uma loja de autopeças, tá? Ele é gerente, ele estava de conluio com a secretária era casada, mas mantinha um relacionamento com o gerente, certo. E eles estavam de conluio. Pedidos de peças de alto valor, ou, por exemplo, de um motor... Tá? Eles brecavam, falavam que não tinha exatamente aquele modelo e direcionavam para um concorrente que pagava um X de comissão para eles. Então são situações das mais variadas possíveis, né? E aí, cara, é aquilo que você falou, Ernesto. Eu vou te chamar de você agora, tá? O que você falou, Ernesto, quer dizer, às vezes determinada regra, né, ela trava algumas coisas, né? Eu, por exemplo, nos dias atuais, dentro da realidade brasileira, você impedir o relacionamento de duas pessoas que se conheceram dentro da empresa e chegar para ela e falar, cara, um de vocês tem que pedir demissão, chega a beirar o absurdo, né? Eu sempre falo assim, o importante é o quê? Tá entregando o resultado, né? Tá fechando a fatura, tá cumprindo a meta? Beleza, tudo bem, né? Vamos adiante, né? Tem uma outra situação que eu vivi bastante dentro do banco e tive situações nesse sentido, que é o seguinte... As empresas, normalmente, principalmente as grandes empresas, elas querem que o funcionário cresça, né? E aí o que aconteceu? Eu tive, isso foi o que eu lembro são 2 vezes, tá? Mas uma foi mais forte. Eu tinha, por exemplo, uma caixa, né? Uma funcionária caixa, excelente, já tinha ali uns 7, 8 anos de banco, e a diretoria queria que ela assumisse novos desafios, fosse lá para novos cargos, uma assistente e tal. E ela falava, não, eu não quero, estou bem assim. E a diretoria, tem que promover. Aí um dia eu chamei o meu diretor, falei, cara, vamos conversar? Não adianta você falar para promover ela. Falei, ela não quer e eu entendo, e vou te explicar por quê. E aí eu expliquei, falei, cara, ela é a melhor caixa da minha agência. Ela faz tudo, ela é a mais rápida, ela é elogiada, ela é reconhecida. Só que ela tem uma vida, né, trabalhando 6 horas no banco, tá? Ela tem uma vida
que exige dedicação dela, que são os filhos e outros compromissos, né, que ela tem junto com a família. Então, para ela é ótimo. Eu falei, cara, se você quiser demiti-la, cara, a decisão é sua. Eu não demitiria jamais, porque ela é a minha melhor funcionária. E aí, esse diretor entendeu e falou, não, então tá, beleza, vamos deixar porque quieto. se ela fosse promovida, ela ia trabalhar mais Ela ia tempo. trabalhar mais horas, ia se dedicar muito mais ao banco, certo. E ela ia perder o relacionamento, acompanhamento da escola dos filhos e tudo mais, que ela se dedicava realmente, ela pegava ali, fazia tarefa com os filhos, certo. Essa dedicação toda, né? E até questão mesmo do próprio lazer com a família, os finais de semana mais tranquilos, né? Então ela queria isso. E aí entra em questão, que era, peraí, eu preciso realmente forçar que todos os funcionários queiram crescer? Exato. E aí a gente tem um outro problema, né? Muitas vezes, eu já vi isso muito acontecer, aqui no livro, acho que esse caso não está aqui, mas o cara é vendedor, o cara é meu melhor vendedor, o cara é fantástico, vende pra caramba, ele é bom vendedor, vamos promover a gerente. Aí você promove para gerente e o cara é um fiasco. Ele não sabe mandar. Não sabe mandar, não tem capacidade de gestão, de direcionar, não sabe atribuir meta, ele sabe executar, mas ele não tem essa visão. E aí você acaba arrumando, na verdade, um belo de um problema. Você perdeu um excelente vendedor, né? E você tem hoje um péssimo gestor que você quer mandar embora. Né? E por quê? Porque você forçou a barra para ele aceitar ser. Né? Isso acontece muito funções técnicas, né? Sim, exatamente. No meu segmento, o camarada é programador. E aí, às vezes, ele é um excelente programador e tal. E aí a chefia oferece para ele ser promovido para ganhar um pouco mais, mas aí ele não vai mais ficar programando o dia todo, ele vai ter que ficar mandando nos outros, coisa que ele odeia. Isso, exatamente. Então, acho que tem que analisar realmente cada caso, e aí vai até questões de opinião. Sim. Que tem que se aceitar exceções, né? Olha, nesse caso, não vamos adotar um tratamento que seria um padrão. Exato. Feito em cada você pode, acho que assim, o importante é assim, você oferecer as oportunidades, mas se a pessoa, ela tem que ter a opção de dizer ou não. Eu, por exemplo, no banco, na verdade, eu acabei aceitando praticamente, com exceção do primeiro desafio, que foi uma promoção, eu não aceitei, porque era inviável financeiramente, que eu trabalhava em Toledo e foi oferecido para eu ir para Foz do Iguaçu, né? E na época o banco não me deu praticamente nada de aumento, eu ia ter que pagar aluguel em Foz do Iguaçu e tudo, e eu falei, não. E aquilo ficou meio, já percebi que o banco ficou meio assim, né? Meus gestores ficaram meio assim e tal. E depois, todas as demais promoções eu acabei aceitando, porque elas realmente foram positivas, mas existia uma coisa que corria dentro do banco, né? Aquela conversa de corredor, né? Se você falar não mais do que 2, 3 vezes, você está na rua, você está fora, porque você não quer crescer, você não quer aceitar desafios, né? E era uma coisa que era muito real, né? Então, e assim, tinha gente que realmente negou 2 vezes, era mandado embora, né? Porque não quer crescer, né? Então, tem que tomar um pouco de cuidado com isso, né? Exatamente. Administrar uma empresa não é uma ciência exata. Exato. E cada caso tem que ser analisado e considerado. E em termos de tomada de decisão errada, na sua experiência, qual foi assim, uma decisão que foi tomada, você presenciou e que realmente prejudicou muito todo o processo da empresa? É difícil falar, né, de uma decisão errada que tenha tido um impacto. Eu prefiro falar de uma decisão que poderia ter sido tomada, mas a gente conseguiu reverter. Essa aconteceu dentro da transportadora, então ela é bastante recente, foi aí 2017, 2018, onde nós tivemos um caso que foi assim, né? Pessoal, eu era diretor da empresa, nós tínhamos uma sede em Presidente Prudente, ali, na verdade a sede era em Presidente Prudente, mas a garagem era ali em Regente Feijó, e nós tínhamos uma filial em Paulínia. E um dia chegou um vídeo para nós, né? Esse não está no livro, tá? Mas chegou um caso lá para o pessoal do RH, um vídeo mostrando um motorista tirando, porque assim, os caminhões tanque, eles ficam com o resto de combustível naqueles canos, né? Tá. E ele estava tirando um resto de combustível com um balde, tirando aquele resto de combustível. E aí, assim, veio o vídeo, gravando ele tirando aquilo lá e saindo andando do caminhão, mas mostrando para onde que ele ia.
Veio o vídeo e um outro motorista denunciando. Falou, ó, esse cara está roubando combustível da empresa. Agora que eu vi o vídeo, eu falei, cara, não pode, será? Isso aqui não está dizendo para mim que está roubando. E aí a gente pediu as filmagens do pátio de Paulínia, que tinha as câmeras, né? Nas imagens do pátio que vieram no outro dia, a gente confirmou. O cara pegou, tirou o combustível, ele foi para a oficina. O que nós pegamos e fizemos? Liga para o chefe da oficina. Ligamos para o chefe da oficina e aí ele falou o seguinte, não, fui eu que pedi para tirar, eu preciso lavar as peças aqui, eu preciso de combustível, de gasolina. Um pouquinho de combustível. Um pouquinho de combustível, eu uso para lavar peças aqui, limpar, tirar o óleo. Falei, caraca, e vocês, a gente querendo fazer merda com o cara, desculpa a expressão, mas querendo fazer merda, demitir o cara. Isso corria um risco de dar uma mega de uma ação trabalhista contra. Por quê? Porque o cara não estava roubando. E você acusar um funcionário de roubo, cara, é muito grave, né? Então eu falo assim, chegou muito perto de uma decisão errada, mas a gente conseguiu reverter ali nos 48 segundos do tempo, identificar o que realmente aconteceu. Então é de novo aquele exemplo do tubo, né? Eu tenho que eu estou de frente, eu estou vendo só a abertura. Peraí, vamos mudar um pouco de foco, vamos enxergar sob outros ângulos para ver se eu confirmo a primeira impressão que eu tenho, né? E assim, você tem que também, como gestor, como líder, você tem que ser capaz de mudar o seu posicionamento à medida que você vai entendendo os outros vieses que estão envolvidos, né? Então esse seria talvez um exemplo do que poderia ter dado muito errado e acabou não dando errado e graças a Deus se resolveu da forma correta, né? Wilson, realmente eu agradeço muito e recomendo a leitura desse livro aqui. Ele é encontrado em livrarias ou como é que a pessoa pode adquirir? Ele está disponível tanto para venda em formato físico como também em formato e-book na Amazon. Tá? Então, na Amazon ele está lá. Tem o e-book também. Nessa geração atual gosta muito de e-book, então está disponível lá na Amazon para vocês assinarem. Está um preço bem bacana, realmente muito fácil de adquirir. E assim, é um livro que realmente tem um grande valor aí para quem quer crescer e buscar experiência profissional, né? Eu falo assim, isso aqui você se reúne numa roda de conversa, você pode discutir e é muito legal. Então, quem quiser tiver interesse, amazon.com. E eu vou lhe apresentar também com 2 livros. Um é o Dicas de Como Chegar Lá, em que eu falo um pouco da história da Microsiga, que virou a TOTUS, mas também dos 10 princípios do NETAS, que são princípios de qualidade de vida. Opa, legal. Então é uma leitura bem curta, tem muitas imagens aqui. Então você vai... Ó, gente, ó o presente que eu ganhei do seu Ernesto aqui. Mas gratidão, tem um outro livro, esse já é mais volumoso, Fotolabor, é um livro sobre meu pai, que era fotógrafo, então tem muitas fotos da cidade de São Paulo, muitos postais da década de 50 e 60. Que então legal. É bem interessante. Está aqui. Gente, isso aqui é uma obra-prima, hein? Isso aqui a gente vai bolar alguma estratégia de divulgar de vez em quando algumas fotos dessa obra para lembrar para sempre da gravação desse episódio, Ernesto. Cara, e eu te agradeço, Ernesto, de coração pela oportunidade. E eu tenho que lembrar, né? Quem fala muito bem de você lá em Presidente Prudente, tá? É o Sérgio de Oliveira, que trabalhou contigo, né? Na época acho que da TOTS ainda, né? É um cara que toda vez que eu encontro o Serginho, ele fala do Ernesto e fala, nossa, o Ernesto é fera, o Ernesto é aquilo, o Ernesto é ligado, cara, eu tenho um orgulho enorme de ter trabalhado com esse cara, ele foi um mestre na minha vida. E assim, então, agradeço aí o Serginho, a gente trocou uma ideia prévia também, quando você me fez o convite, para conhecer um pouco mais de você. E assim, gratidão de coração, tá? Mais uma vez, Ernesto, só te agradecer pela oportunidade, por não só de realizar a gravação desse episódio, mas a oportunidade de te conhecer pessoalmente. Cara, e parabéns pela pessoa que você é, pela energia que você tem, cara, fantástico. Quero eu, a hora que eu tiver 80 anos, cara, ter esse pique seu aí. Quantos anos? Eu estou com 57. 57, né? Então, mas quando eu fiquei sabendo que você ainda nada, rapaz, eu não nado.
Então dá uma pontinha assim de inveja. Fala, cara, eu vou ter que fazer algumas coisas diferentes, mudar um pouco talvez meus hábitos de vida, cara. Porque Não, é muito bom ver você aqui assim. Aqui nesse livro você tem os 10 princípios de qualidade de vida. Legal. E o princípio número 1 é atividade física todos os dias. Isso eu não faço. Eu vou ter que seguir. Mas segue, porque realmente na idade que você está, daqui para frente, você faz menos atividades físicas do que você fazia quando jovem. Sim. Então você tem que realmente estabelecer uma rotina para manter o condicionamento. Exatamente essa força física que a gente tem, né? Sim. E ela que na verdade sustenta todo o resto do nosso organismo, nossa mente, né? Perfeito. Obrigado, Ernesto, de coração.